Olá, queridos alunos da Escola João Salto. Eu sou a professora Diramar, de Educação Física, e hoje iremos falar sobre o tema coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é um eixo que sustenta o nosso corpo e serve também para segurar estruturas como as costelas e músculos. A medula espinhal, ela é a porção do sistema nervoso central que se localiza no interior do canal da vértebra. E por isso ela é considerada uma estrutura protetora importante dessa porção do sistema nervoso, tornando o canal de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Vamos ver um pouquinho sobre essa estrutura da coluna vertebral. Bem, a coluna vertebral ela é formada por 33 pequenos ossos, que chamamos de vértebras. Essas vértebras, elas estão alinhadas formando uma haste bem firme, porém flexível. Porque se não fosse flexível, a gente não teria como fazer todos os nossos movimentos, né? Por exemplo, flexão para frente, flexão para o lado, rotação, circundução e por aí. Por aí vai, né? Então, ela é uma haste firme, porém flexível, que permanece estável graças aos vários músculos e ligamentos que ela é conectada, né? Vamos ver aqui, pessoal, um pouquinho sobre como é formada, né, a nossa coluna vertebral. É composta de essas 33 vértebras. Vamos ver aqui na estrutura da coluna vertebral como ela é classificada, ela é dividida, tá? Então, primeiro, começa aqui pelas 7 vértebras cervicais, que são essas daqui, tá? Depois, ela possui 12 vértebras torácicas, que fica na região do tórax, que é esta aqui que a gente está vendo de cor azul. Depois, 5 vértebras lombares. Vamos ver aqui. As lombares, tá? Que fica mais abaixo. Por isso que fala a região lombar, tá? E 5 vértebras fundidas formando o nosso sacro e 4 fundidas formando o cóccix. Então, tá aqui, ó, o sacro. Então, aqui tem mais 5 vértebras fundidas que formam o sacro e mais 4, tá? Que formam o cóccix, que é aquela região, é a pontinha final, tá? Da coluna vertebral. Então, vamos lá. As vértebras, elas são nomeadas utilizando a primeira letra do segmento que encontra a seguida do número, que indica a posição de cima para baixo. Então, por exemplo, assim, como não começa a primeira vértebra lá, não é a cervical? Ó, vamos lá ver. Vamos voltar aqui. Ó, nós não começamos aqui de cima para baixo. A primeira aqui não é a cervical? As primeiras, né? Porque são quantas cervicais? 7. Então, essas 7 primeiras são as cervicais, são as que começam de cima para baixo. Então, ela leva primeiro o primeiro nome, né, da nomenclatura. E aí o número, por exemplo. Então, como é cervical, então começa pela letra C. C1. Então, as cervicais é de 1, como são 7 cervicais, de 1 até a 7. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Depois, vem 12 vértebras torácicas, tá? Então, aqui, T, daí continuando, né? Onde parou aqui? Parou no 7, T8 e assim vai, até completar as 33, tá? Então, se usa sempre, ó lá,
se usa sempre o segmento, tá? A primeira letra do segmento e depois o número que indica a posição, de cima para baixo. Daí até coloquei aqui, ó, a primeira vértebra cervical, por exemplo, ela é chamada de C1. Vamos ver aqui. Entre as vértebras, então, a nossa coluna cervical é composta por 33 pequenos ossos, chamados de vértebras, e entre essas vértebras, entre um ossinho e o outro, nós encontramos o chamado disco intervertebral. O que é esse disco intervertebral? Ele é formado por uma cartilagem, tá? Que contém, assim, um material gelatinoso dentro e funciona como um amortecedor. Então, por exemplo, quando a gente salta, quando a gente corre, quando a gente anda, ele absorve todo o impacto da coluna no nosso movimento do dia a dia, né, que a gente executa. Então, ele serve para amortecer ali, é como se fosse um tênis com um amortecedor bom, né, onde absorve todo o impacto. E o disco intervertebral também, ele serve para isso. Ele absorve todo o impacto da coluna, tá? É isso aqui, por exemplo, ó. Então, imaginem aqui, vou pegar essa aqui que tá por último. Cada ossinho, pequeno ossinho desse aqui, a gente chama de vértebra, certo? Entre uma vértebra e outra, vocês estão vendo que há um espacinho aqui. Esse espacinho que é onde se localiza o disco intervertebral. É entre uma vértebra e outra. No meio de cada uma dessas vértebras existe um disco intervertebral, que ele serve para amortecer o impacto na nossa coluna, tá? Aqui agora nós vamos falar sobre alguns problemas de coluna, tá? Então, aqui, alguns problemas mais comuns eu coloquei, né, que é de coluna, a hérnia de disco, né, e os desvios posturais, né, que levam, assim, aos desconfortos, dores, né, e às vezes até cometendo outras partes do corpo, tá? Então, aqui, a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? É uma fissura, é caracterizada por uma fissura ou rompimento de sua cartilagem, com a saída do material gelatinoso do seu interior, que é onde tem uma fissura, então, dessa cartilagem do disco intervertebral, né? E sai esse material gelatinoso do interior, onde absorve o nosso impacto, o impacto da nossa coluna. E os desvios posturais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre desvios posturais. Eu coloquei aqui os mais comuns, tá? Que são escoliose, cifose e lordose. Aqui tá hipercifose e hiperlordose, tá? Mas pode ser chamado só de escoliose, cifose e lordose, ok? O que é? Vamos ver o que é cada um desses desvios posturais. Aqui, escoliose. É o desvio lateral que faz com que a coluna assuma a aparência de um S, ó. Tá? Então, vocês podem ver que esse S que forma aqui da escoliose, olha a estrutura dos ombros, ó. Tá vendo como ele fica penso? Um lado fica mais, ele não fica simétrico, ele não tem simetria, tá vendo? Ó, um mais levantado que o outro. Então, um lado fica levantado e o outro caído, por conta do desvio postural aqui desse S, tá? Então, ele tira a simetria dos ombros. E se não cuidar, vai dar problema de quadril e diferença nas pernas também, tá? Depois a gente vai para cifose, né? Ou hipercifose, que é esse aqui, onde tem essa curvatura, né? Esse aumento aqui da curvatura da coluna torácica,
que forma o que a gente chama de corcunda, né? Então, isso é a cifose, tá? Então, os ombros ficam pronados para dentro, tá? E o outro desvio é a lordose. Lordose é essa curvatura aqui, ó, tá? Na lombar aqui, acentuada, ó. Tá vendo essa curvatura? Então, essa curvatura faz com que o bumbum se projete para trás e o abdômen para frente, tá? Então, os 3 desvios posturais são escoliose, cifose e lordose. Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui alguns cuidados, tá? Para vocês aqui terem com a coluna. Então, aqui, devemos ter alguns cuidados com a coluna a fim de evitar dores e até mesmo problemas mais graves futuramente, né? Então, alguma dica importante aqui. Realizar sempre alongamentos, dividir sempre o peso nos dois lados do corpo, isso significa que nunca devemos carregar mochilas e sacolas pesadas em apenas um de nossos lados. Então, sempre ir alternando. O ideal na questão da mochila é aquela mochila de 2 alças, né? Que é onde você distribui melhor o corpo, ok? Outra coisa, pegar um peso ou qualquer outro objeto do chão, lembre-se de dobrar os joelhos. Então, por exemplo, se você cai alguma coisa no chão, você vai pegar, principalmente se ele for pesado, né? Você deve agachar, dobrar os dos joelhos é agachar para pegar e não ficar com o joelho estendido e só fazer a inclinação do tronco, tá? Que aí você vai forçar a sua coluna. Outra coisa, sente-se bem, sempre apoiando suas costas no encosto da cadeira, tá? Sempre apoiar lá, nunca deixar ficar escorregado, sentar certinho na cadeira, com o bumbum lá para trás, colocar as costas encostadas no encosto da cadeira, né? Sentar alinhadinho, tá? Para evitar futuros danos à coluna. Pessoal, aguardo vocês até a próxima. Um beijo e fiquem com Deus.